O chão treme. Não é uma ilusão. Você está parado no meio do que hoje seria o interior do Maranhão há 120 milhões de anos. E alguma coisa enorme está se aproximando entre as árvores. O ar tem um peso diferente, quente, saturado de umidade, com um cheiro de vegetação densa que não existe mais em lugar nenhum do planeta. E então ele aparece. Um predador de quase 9 metros de comprimento. Focinho longo como o de um crocodilo. Garras recurvadas e olhos que varrem a margem do lago em busca de peixes grandes o suficiente para valer o esforço. Esse animal não é ficção científica. Ele existiu e ele viveu aqui, no que hoje chamamos de Brasil. Antes de continuar, me conta nos comentários, de onde você está assistindo isso? Que horas são aí? E quantos graus está fazendo? Tenho curiosidade de saber de onde vem a galera do Sr. Primal. Se você ainda não se inscreveu no canal, vai lá e se inscreve. É de graça. E cada inscrição ajuda demais o canal a continuar trazendo conteúdo assim. Deixa o like também. Isso faz uma diferença enorme. O Brasil que você conhece hoje é resultado de um processo geológico que dura mais de 3 bilhões de anos. Não é exagero. As rochas mais antigas encontradas em território brasileiro têm 3,6 bilhões de anos de idade, localizadas no norte de Minas Gerais. Elas fazem parte do Cráton do São Francisco, uma das estruturas geológicas mais antigas e estáveis do mundo. Esse cráton é uma espécie de núcleo rochoso que sobreviveu a tudo que a Terra jogou contra ele ao longo de bilhões de anos. Colisões de continentes, vulcões em erupção contínua, glaciações globais, impactos de meteoritos. Enquanto ao seu redor tudo se dobrava e se transformava, esse núcleo permanecia firme como um dente de rocha no meio do caos. O Brasil pré-histórico não era uma unidade isolada. Ele fazia parte de um supercontinente chamado Gondwana, que reunia o que hoje chamamos de América do Sul, África, Antártida, Índia e Austrália, em uma única massa de terra colossal. Por volta de 180 milhões de anos atrás, o Gondwana começou a se partir. Foi um processo extremamente lento. Os continentes se movem na velocidade que suas unhas crescem. Mas, ao longo de dezenas de milhões de anos, o que seria a América do Sul foi se afastando da África e adquirindo uma posição cada vez mais próxima da que vemos hoje nos mapas. Esse afastamento criou o Oceano Atlântico Sul, que nasceu literalmente entre o Brasil e a África, como uma fratura que foi se alargando por milhões e milhões de anos. E aqui está um detalhe que poucas pessoas percebem. Quando você olha para o mapa e nota que o litoral nordestino do Brasil encaixa, quase perfeitamente, na costa ocidental da África. Não é coincidência geométrica. É um registro físico desse rompimento. As rochas do lado brasileiro e as rochas do lado africano têm a mesma idade, a mesma composição mineralógica e preservam os mesmos tipos de fósseis. Antes da separação, o Nordeste brasileiro estava colado ao que hoje são países como Camarões, Nigéria e Gana. Os rios que correm pelo interior do Nordeste fazem parte de sistemas que eram contínuos com rios africanos. Quando Gondwana se partiu, esses sistemas foram cortados ao meio, como se uma faca invisível dividisse um mapa ao meio. A formação do relevo brasileiro foi igualmente dramática. A Serra do Mar não estava lá no começo. Ela se formou por um processo de soerguimento crustal
que ocorreu entre 50 e 85 milhões de anos atrás. Antes disso, o litoral brasileiro era uma planície baixa, que se estendia suavemente em direção ao interior. O que hoje é a escarpa íngreme da Serra do Mar, aquela parede verde que você vê descendo de São Paulo ao litoral. Era terreno quase plano. O uplift jogou essas rochas para cima ao longo de milhões de anos, criando um obstáculo que canaliza nuvens, força chuvas e determina o clima de toda a costa sudeste até hoje. As rochas do Planalto Central, que formam o coração geográfico do Brasil, têm uma história ainda mais antiga e envolvente. Muito do que constitui o Planalto Central é feito de arenito, rocha sedimentar, formada a partir de areias que se depositaram no fundo de mares e lagos antigos. Esses sedimentos foram compactados e solidificados ao longo de dezenas de milhões de anos e depois expostos pela erosão. As chapadas que você vê no Tocantins, no Mato Grosso e na Bahia são os restos desses depósitos sedimentares, esculpidos pelo tempo até assumirem aquelas formas de mesa características. Cada degrau de uma chapada é um capítulo da história geológica do Brasil, escrito em camadas de pedra que qualquer geólogo sabe ler. As cavernas do Brasil pré-histórico merecem destaque especial. Muitas delas foram formadas por um processo chamado karstificação. A água levemente ácida dissolve a rocha calcária ao longo de milhares de anos, criando galerias, salões e labirintos subterrâneos. A região de Lagoa Santa, em Minas Gerais, é um exemplo clássico desse processo. As cavernas que existem ali foram esculpidas ao longo de centenas de milhares de anos. E essas mesmas cavernas serviram de abrigo para os primeiros humanos que chegaram ao Brasil, preservando dentro delas restos ósseos que hoje nos contam a história da nossa presença mais antiga no continente. A pedra que guardava dinossauros e mamíferos gigantes acabou guardando também os primeiros vestígios da humanidade em terras brasileiras. O clima do Brasil pré-histórico era radicalmente diferente do que você conhece hoje. Durante o Cretáceo, o período dos dinossauros, não existia o conceito de invernos frios em escala global. O planeta inteiro era mais quente e os polos não tinham calotas permanentes de gelo. O Brasil estava mais próximo do Equador do que está hoje. E as temperaturas médias eram pelo menos 5 graus Celsius mais altas do que as atuais. A atmosfera tinha concentrações de gás carbônico muito superiores às de hoje, criando um efeito estufa natural que mantinha o planeta em estado de calor constante. Seria como imaginar o Brasil atual, mas com todo o país rodado alguns graus para cima, no termômetro e no mapa. A história geológica do Brasil passa por eras que moldaram cada pedaço do território. O pré-cambriano, que vai desde a formação da Terra até cerca de 541 milhões de anos atrás, foi o período em que o núcleo rochoso do país se formou. O Paleozoico, com seus 300 milhões de anos de duração, foi marcado por períodos em que o interior do Brasil estava submerso por mares rasos e depois exposto novamente. A bacia do Paraná, que cobre partes do sul e centro-oeste, preserva registros sedimentares de todos esses períodos como se fosse um arquivo de pedra da história da vida. Camada por camada, é possível ler extinções, explosões de biodiversidade e transformações climáticas que aconteceram
antes mesmo que qualquer dinossauro pusesse uma pata no planeta. O Permiano, que terminou há 252 milhões de anos, foi encerrado pela maior extinção em massa da história da Terra. Cerca de 96% de todas as espécies marinhas e 70% das espécies terrestres desapareceram no que os cientistas chamam de a Grande Morte. O Brasil não escapou. As comunidades de animais que existiam aqui naquele período, principalmente répteis primitivos chamados terápsidos, ancestrais dos mamíferos, foram dizimadas. Os fósseis da bacia do Paraná mostram claramente essa transição. Camadas ricas em fósseis, seguidas por camadas quase completamente vazias. O registro em pedra de um apocalipse biológico que varreu a maior parte da vida na Terra. Foi do outro lado dessa extinção que os dinossauros emergiram. No Triássico, os sobreviventes da Grande Morte foram diversificando rapidamente para preencher os nichos ecológicos deixados vazios. Entre esses sobreviventes estavam os arcossauros, um grupo de répteis que deu origem tanto aos crocodilianos modernos quanto às aves, passando pelos dinossauros no meio do caminho. O Rio Grande do Sul tem um dos melhores registros fósseis do Triássico de toda a América do Sul. E foi ali que foram encontrados alguns dos dinossauros mais primitivos conhecidos no planeta. O Staurikosaurus Priestley, com cerca de 233 milhões de anos, é um dos mais antigos, menos de 2 metros de comprimento, pernas longas adaptadas para correr, dentes serrilhados para cortar carne. Pequeno para os padrões que viriam depois, mas um sinal claro do que os dinossauros se tornariam. O Brasil, na época dos dinossauros, era um palco muito diferente do que imaginamos. O território variava enormemente de região para região. Durante o Jurássico e o Cretáceo, partes do Nordeste estavam ocupadas por uma bacia sedimentar que chamamos de Bacia do Araripe, situada entre Pernambuco, Ceará e Piauí. Essa bacia era dominada por um grande lago interior, ou talvez uma série de lagos interconectados, com água doce, cercado por florestas densas e periodicamente influenciado por incursões do mar, que se aproximava. Dentro desse ambiente, existiu uma das faunas mais extraordinárias já descobertas em qualquer lugar do planeta. A Formação Santana, dentro da bacia do Araripe, produziu alguns dos fósseis mais espetaculares do Brasil. Os peixes fósseis de lá são mundialmente famosos por sua preservação quase perfeita. Calamopleurus, Vinctifer. Criaturas que navegavam por aquele lago Cretáceo com escamas grossas e mandíbulas poderosas. Mas os répteis voadores são a atração principal. O Anhanguera, o Tupuxuara, o Thalassodromeus. O Thalassodromeus tinha uma crista óssea na cabeça maior do que o próprio crânio, que provavelmente servia para regulação de temperatura corporal ou para comunicação visual entre indivíduos. Eles voavam sobre aquele lago Cretáceo como albatrozes em escala aumentada, pescando na superfície com picos longos e afiados, enquanto os dinossauros terrestres caçavam nas margens. E foi no Nordeste brasileiro que uma das descobertas mais importantes da paleontologia do país foi feita, o Irritator challengeri. O nome pode fazer você sorrir, mas tem uma explicação. Os pesquisadores que descreveram o fóssil ficaram tão irritados com as alterações que traficantes de fósseis fizeram no crânio, numa tentativa de aumentar seu valor de mercado.
que batizaram o animal de Irritator como protesto científico. Esse dinossauro era um espinosaurídeo, parente próximo do famoso Spinosaurus, do norte da África. Com cerca de 6 a 8 metros de comprimento e um focinho longo e estreito parecido com o de um crocodilo, ele provavelmente passava boa parte do tempo às margens dos lagos do Araripe, caçando peixes com aquelas mandíbulas especializadas para capturar presas escorregadias. A conexão entre o Irritator e o Spinosaurus africano faz todo sentido quando você lembra que no Cretáceo a separação entre o Brasil e a África ainda estava em andamento. Os primeiros canais do Atlântico Sul eram rasos e estreitos o suficiente para que animais conseguissem atravessar, ou para que as populações dos dois lados ainda compartilhassem ancestrais recentes. Em torno do lago do Araripe viviam pterossauros voando acima, grandes piscívoros como o Irritator às margens, crocodilos ancestrais nas águas e uma variedade de peixes que formavam a base de toda a cadeia alimentar. Era um ecossistema completo, preservado para sempre nas rochas de calcário da Chapada do Araripe. O Triângulo Mineiro, em Minas Gerais, produziu alguns dos maiores saurópodes, os dinossauros de pescoço longo, já encontrados no Brasil. O Adamantisaurus mesalirae e o Trigonosaurus priscei são exemplos de titanossauros que pastavam pelo interior do sudeste brasileiro durante o Cretáceo Superior. Esses animais eram verdadeiras máquinas de processamento vegetal, com corpos que podiam ultrapassar 20 metros de comprimento e dezenas de toneladas de peso. Eles se alimentavam de quantidades imensas de vegetação por dia. Seus ovos, encontrados em ninhos no interior de São Paulo e Minas Gerais, mostram que se reproduziam em colônias, talvez retornando aos mesmos locais de nidificação por gerações seguidas, como as tartarugas marinhas fazem hoje com suas praias de desova. O predador mais temível do Brasil Cretáceo provavelmente era um carnosáureo de grande porte. Evidências fragmentárias sugerem a presença de animais relacionados ao Carcharodontosaurus, um dos maiores carnívoros terrestres de todos os tempos no território brasileiro. Esses predadores podiam superar 12 metros de comprimento e pesavam várias toneladas. Seus dentes tinham bordas serrilhadas como uma faca e podiam atingir 15 centímetros de comprimento. Para ter uma referência do que isso significa, imagine um dente maior do que a sua mão inteira, serrilhado como uma faca de açougueiro. Esse era o instrumento de morte de um predador que caçava os maiores dinossauros herbívoros do Brasil Cretáceo. Animais com 20 metros de comprimento e 20 toneladas de peso que, mesmo assim, eram presas potenciais. O impacto do asteroide que encerrou o Cretáceo há 66 milhões de anos atingiu a região do México atual, mas seus efeitos chegaram ao Brasil com força total. A nuvem de detritos que cobriu o planeta bloqueou a luz solar por meses ou anos, interrompendo a fotossíntese e colapsando as cadeias alimentares de baixo para cima. As plantas morreram primeiro, depois os herbívoros que dependiam delas, depois os carnívoros que dependiam dos herbívoros. No Brasil, essa cascata de extinções eliminou todos os dinossauros não aviários, os pterossauros, os grandes répteis marinhos e a maior parte das faunas dominantes. O que sobreviveu foram os pequenos, mamíferos escondidos em buracos, aves primitivas, crocodilos nas margens dos rios,
tartarugas sob a lama, insetos nos solos. Esses sobreviventes seriam os construtores do mundo que veio depois. Os primeiros 10 milhões de anos após a extinção dos dinossauros foram um período de recuperação e reorganização. No Brasil, esse período, o Paleoceno, foi marcado por uma biodiversidade ainda reduzida, mas com mamíferos começando a diversificar timidamente. Eles eram pequenos, parecidos com musaranhos modernos, e preenchiam nichos que antes eram inacessíveis porque eram dominados pelos dinossauros. Com os dinossauros fora de cena, esses mamíferos tinham um mundo inteiro de possibilidades ecológicas à sua disposição. E ao longo de milhões de anos, eles as aproveitaram de formas que nenhum biólogo do Cretáceo teria conseguido prever. A América do Sul tinha uma vantagem peculiar nesse processo. Ela estava isolada, desde que se separou completamente da América do Norte. O Istmo do Panamá não existia ainda. A América do Sul se tornou uma ilha-continente, similar ao que a Austrália é hoje. E assim como a Austrália desenvolveu uma fauna de marsupiais única e estranha, a América do Sul desenvolveu sua própria fauna de mamíferos endêmica, animais que não existiam em nenhum outro lugar do planeta. Esse isolamento durou cerca de 40 milhões de anos. E durante esse tempo, o Brasil foi o laboratório de um experimento evolutivo sem paralelo na história da vida na Terra. Os notoungulados são um exemplo perfeito desse isolamento criativo. Eram mamíferos sul-americanos, sem parentes próximos em nenhum outro continente. Alguns pareciam cavalos, outros pareciam rinocerontes, outros tinham formas tão estranhas que não têm paralelo no mundo moderno. O Toxodon platensis, descrito pelo próprio Charles Darwin durante sua viagem ao continente sul-americano, era um notoungulado do tamanho de um hipopótamo, com dentes de roedor e um corpo pesado e baixo. Darwin ficou tão perplexo com esse animal que o descreveu como um dos seres mais estranhos que já havia visto. A perspectiva de Darwin importa aqui. Ele havia percorrido meio mundo e visto praticamente tudo. E o Toxodon ainda o deixou sem palavras. O Macrauchenia patachônica era outro enigma ambulante da fauna sul-americana. Parecia um camelo com tromba, mas não era parente de camelos nem de elefantes. Análises de DNA extraído de fósseis revelaram que o grupo mais próximo dos macrauquênios são os perisodáctilos, o grupo que inclui cavalos, rinocerontes e tapires. Mas mesmo esse parentesco é muito distante. O Macrauchenia representava uma linhagem evolutiva que não existia em nenhum outro lugar, um produto puro do isolamento sul-americano. Ele pastava pelas planícies abertas do Brasil e da Argentina durante o Pleistoceno, usando aquela provável tromba para cheirar predadores no horizonte e selecionar as plantas mais nutritivas entre a vegetação rasteira do cerrado. E agora chegamos às criaturas que dominam o imaginário da pré-história brasileira, a megafauna. Durante o Pleistoceno, o período que vai de cerca de 2,6 milhões de anos atrás até 11.700 anos atrás, o Brasil foi habitado por uma fauna de animais gigantes que tornaria qualquer safari africano moderno parecer modesto em comparação. Imagine percorrer o cerrado do Mato Grosso numa época em que o horizonte estava repleto de criaturas com 2, 3, 4 metros de altura, silhuetas colossais se movendo entre as árvores retorcidas, bebendo em rios que hoje
São fios d'água sazonais, deixando rastros no barro que nenhum animal vivo hoje seria capaz de imitar. A preguiça gigante é a estrela indiscutível da megafauna brasileira. Mas quando a maioria das pessoas pensa em preguiça gigante, imagina um único tipo de animal. Na verdade, havia várias espécies de preguiças gigantes no Brasil, de tamanhos e hábitos muito diferentes. A Eremotherium laurillardi era a maior delas. Podia atingir 6 metros de comprimento e pesar até 3 toneladas. Para ter uma referência, isso é maior do que a maioria dos elefantes africanos. Ela era quadrúpede, mas podia se levantar nas patas traseiras para alcançar folhas nas partes mais altas das árvores. Um movimento que devia ser ao mesmo tempo impressionante e absurdo de se ver. Seus ossos eram tão robustos que raramente eram destruídos pelos processos naturais. E é por isso que seus fósseis são encontrados com relativa frequência no Nordeste brasileiro, especialmente nos chamados tanques, cavidades em rochas calcárias que funcionavam como armadilhas naturais. Alestodon armatus era outra espécie impressionante, com garras curvas tão grandes que o animal precisava andar sobre os punhos, como um gorila de proporções absurdas. Essas garras não serviam para atacar presas. As preguiças gigantes eram herbívoras. Elas serviam para puxar galhos e ramos para perto da boca e, possivelmente, para desenterrar raízes e tubérculos de solos endurecidos. Há evidências de que algumas espécies de preguiças gigantes eram parcialmente aquáticas, se alimentando de plantas em lagoas e pântanos rasos. Uma preguiça gigante nadadora é uma imagem difícil de visualizar, mas os dados morfológicos de alguns espécimes apontam nessa direção. Os membros de certas espécies têm proporções compatíveis com deslocamento na água. O Valdipes bucklandi era uma preguiça de porte médio, apenas 1,5 metros de altura, especializada em ambientes de caatinga. Seus fósseis são encontrados principalmente no interior da Bahia, Pernambuco e Ceará, e ela provavelmente sobrevivia às secas sazonais da região com metabolismo reduzido, capacidade de armazenar gordura e comportamentos migratórios em busca de água e comida. Era, essencialmente, a versão pré-histórica e gigantesca dos animais que hoje ainda resistem nas entranhas do semiárido nordestino. Prova de que essa região sempre foi um território de criaturas resilientes ao extremo. Os gliptodontes são outra maravilha da megafauna brasileira. Parentes gigantes dos tatus modernos, os gliptodontes tinham uma carapaça de osso sólido cobrindo todo o dorso, diferente da carapaça articulada dos tatus atuais, que é feita de placas móveis. A carapaça de um gliptodonte era uma peça única, como um domo de pedra sobre o corpo do animal. Alguns pesquisadores acreditam que os primeiros humanos que chegaram ao Brasil usavam essas carapaças de gliptodontes mortos como abrigos temporários, o equivalente a uma tenda de osso pré-fabricada pela natureza, pronta para uso em noites de chuva no Pleistoceno. O Doedicurus clavicaudatus era o maior gliptodonte conhecido, com cerca de 3,5 metros de comprimento e mais de 1 tonelada de peso. Mas o que realmente distinguia o Doedicurus era a cauda. Ela terminava em uma massa de osso coberta de espinhos, como um instrumento medieval de guerra. Esse apêndice podia ser balançado com força suficiente para quebrar a carapaça de outro gliptodonte. E análises de carapaças fósseis
mostram marcas de impacto compatíveis com golpes dessa massa. Era literalmente um combate entre tanques vivos, armados com massas na ponta da cauda, disputando território, ou fêmeas nas planícies do Cerrado. O Pampatherium, outro parente dos tatus, era menor que os gliptodontes, mas com uma carapaça parcialmente articulada que permitia mais mobilidade. Era encontrado em boa parte do Brasil, do sul ao nordeste, e provavelmente se alimentava de raízes, insetos e pequenos animais. Seus fósseis são encontrados com frequência nos depósitos de tanque do Nordeste. Cavidades naturais em rochas calcárias que acumulavam água e funcionavam como armadilhas, onde animais que vinham beber acabavam presos, sendo preservados ao longo de milhares de anos sob sedimentos e água. E agora vamos falar dos predadores, porque toda essa megafauna herbívora precisava de caçadores à altura. O Smilodon populator é o mais famoso, o tigre dente de sabre, com presas que podiam atingir 28 centímetros, literalmente mais longas do que a sua mão inteira. O Smilodon era especializado em derrubar grandes presas e matar, com uma mordida profunda no pescoço ou na garganta. Mas ele era muito mais do que simplesmente um gato grande com dentes exagerados. Análises recentes de seus ossos indicam que o Smilodon era altamente social, talvez vivendo em grupos familiares similares a leões modernos, com cuidado coletivo da prole e divisão de tarefas na caça. Fósseis de Smilodon foram encontrados com fraturas ósseas antigas, completamente curadas, indicando que indivíduos feridos sobreviveram por meses depois do trauma, sustentados pelo resto do grupo que os alimentava. Isso implica um nível de cooperação social sofisticado que tornava o Smilodon ainda mais eficaz como predador. A imagem de uma matilha de Smilodons cercando um gliptodonte ou uma preguiça gigante no Cerrado brasileiro é uma cena que os cientistas acreditam ter sido extremamente comum por milhões de anos. Fósseis de Smilodon foram identificados em vários estados brasileiros, do Rio Grande do Sul ao Nordeste, confirmando que esse predador dominava praticamente todo o território. O Protocion troglodytes era um canídeo extinto, parente dos cães e lobos modernos, que viveu no Brasil durante o Pleistoceno. Era menor que o Smilodon, mas provavelmente caçava em alcateia, compensando o tamanho individual com trabalho coordenado em grupo. Seus fósseis sugerem hábitos similares aos dos licaões africanos modernos, perseguição prolongada de presas em terreno aberto, com múltiplos indivíduos trabalhando em conjunto para derrubar herbívoros maiores do que cada um individualmente conseguiria. Imagine uma alcateia desses conídeos pré-históricos perseguindo um toxodon pelo cerrado. É uma imagem que a paleontologia sul-americana sustenta com evidências sólidas e datadas. O Arctotherium angustidens merece destaque obrigatório. Era o maior urso que já existiu na história da Terra. Viveu na América do Sul durante o Pleistoceno e podia atingir 1,80 m na altura dos ombros quando em pé nas 4 patas, e quando se levantava nas patas traseiras, devia ultrapassar 3,5 metros de altura. Pesava entre 1.000 e 1.800 quilos. Era provavelmente onívoro, como a maioria dos ursos, mas de proporções que o tornavam capaz de afastar qualquer predador de uma carcaça. A presença desse urso gigante no Brasil durante o Pleistoceno é mais uma evidência de como a megafauna sul-americana
era extraordinariamente diversificada. Cada nicho ecológico preenchido por um gigante. O Brasil pré-histórico também tinha pássaros que fariam um avestruz moderno parecer um passarinho de jardim. As Phorus racidae, conhecidas como aves do terror, eram aves carnívoras não voadoras que dominaram a América do Sul por dezenas de milhões de anos após a extinção dos dinossauros. Com pernas longas e ágeis adaptadas para correr, um bico em forma de anzol que podia quebrar ossos e alturas que chegavam a 3 metros, elas preencheram o nicho de grandes predadores terrestres durante o tempo em que os mamíferos predadores que conhecemos de outros continentes ainda não existiam aqui. Imaginar uma dessas aves em plena caça, pelo que hoje seria o interior do Brasil. Uma criatura de 200 quilos correndo a 50 quilômetros por hora em direção a uma presa. É uma visão que pertence tanto à pré-história quanto ao pesadelo mais vívido que você já teve. Os ambientes aquáticos do Brasil pré-histórico tinham seus próprios gigantes. O Purosaurus brasiliensis é um dos maiores crocodilianos que já existiram na Terra, com estimativas de comprimento entre 10 e 15 metros. Ele viveu na região amazônica durante o Mioceno, há cerca de 5 a 8 milhões de anos, quando a Amazônia era um sistema de lagos e pântanos muito diferente do atual. Com um crânio que podia ultrapassar 1,5 metros de comprimento e uma força de mordida que os pesquisadores estimam como a mais poderosa de qualquer animal terrestre de todos os tempos, superando até o Tyrannosaurus Rex. O Purosaurus era o predador absoluto das águas amazônicas daquele período. Para imaginar o que seria encontrar um Purosaurus, pense num crocodilo do Nilo moderno. Agora, dobre o tamanho. Agora, dobre de novo. Você está chegando perto. Esse animal conseguia engolir presas do tamanho de um cavalo inteiro. Marcas de suas mordidas foram identificadas em ossos fósseis de outros animais gigantes que habitavam o mesmo ambiente. A Amazônia do Mioceno, com seu sistema de megalagos, chamado de Lago Pebas, que cobria grande parte da bacia amazônica atual. Era um mundo aquático, dominado por esse leviatã de osso e escamas que não tinha medo de absolutamente nada. Ainda dentro d'água, havia a Stupendemes geographicus, a maior tartaruga de água doce conhecida pela ciência. O casco podia atingir 2,80 metros de comprimento e o animal inteiro pesava mais de 1 tonelada. Ela também viveu na Amazônia durante o Mioceno e Plioceno, convivendo com o Purosaurus. Fósseis de Stupendemes foram encontrados recentemente com marcas de dentes de Purosaurus, confirmando que os dois se encontravam e que o crocodilo gigante caçava essas tartarugas. Provavelmente os indivíduos jovens, já que um adulto de Stupendemes seria difícil de quebrar mesmo para aquelas mandíbulas colossais. Vamos falar agora sobre a vegetação do Brasil pré-histórico. Porque sem entender como a flora mudou ao longo do tempo, fica impossível entender como a fauna sobreviveu, migrou e desapareceu. A floresta amazônica que você conhece hoje não é uma estrutura estática e eterna. Ela se expandiu, contraiu, fragmentou e se reunificou inúmeras vezes ao longo da história geológica. Durante os períodos glaciais do Pleistoceno, quando o clima global esfriava, o Brasil ficava mais seco e a floresta amazônica se contraía para refúgios úmidos, regiões onde a chuva continuava caindo
mesmo quando o entorno se tornava árido. Esses refúgios atuaram como ilhas de biodiversidade que preservaram espécies durante os períodos difíceis. Quando o clima aquecia novamente e a floresta se expandia a partir desses refúgios, as espécies que tinham sobrevivido isoladas já haviam divergido o suficiente geneticamente para se tornar novas espécies. Essa teoria, conhecida como hipótese dos refúgios, foi proposta pelo ornitólogo Jürgen Hafer na década de 60 e ainda é debatida, mas oferece uma explicação elegante para a extraordinária diversidade biológica amazônica. A Amazônia pode ser tão rica em espécies hoje exatamente porque passou por milhares de anos de fragmentação e reunificação, forçando a especiação em ritmo acelerado. O Cerrado antigo era igualmente dinâmico. Hoje, o segundo maior bioma do Brasil, o Cerrado tem raízes profundas. Suas plantas de savana com raízes longas e caules resistentes ao fogo são adaptações desenvolvidas ao longo de milhões de anos em resposta a incêndios naturais e estações secas severas. O fogo sempre fez parte da história do Cerrado. Raios iniciavam incêndios durante as tempestades da estação chuvosa e as plantas desenvolveram mecanismos extraordinários para sobreviver e até se beneficiar das chamas. As raízes profundas guardam reservas de amido que permitem rebrotes vigorosos dias ou semanas após um incêndio passar. A caatinga, o único bioma exclusivamente brasileiro, tem uma história evolutiva fascinante que a maioria das pessoas desconhece. Ela não é um bioma estático. Durante períodos mais úmidos do Pleistoceno, partes da Caatinga eram cobertas por florestas mais densas. Em períodos mais secos, ela se transformava numa paisagem quase desértica. Os animais e plantas que sobreviveram a essas oscilações extremas são extraordinariamente resistentes, o que explica por que a fauna e a flora da Caatinga têm tantas adaptações específicas para a escassez de água. A Caatinga não é um ambiente degradado. É um ambiente especializado por milhões de anos de evolução numa terra que nunca foi generosa com a chuva. A Mata Atlântica ancestral era muito mais extensa do que a atual, que já perdeu mais de 85% da sua área original. Antes da chegada dos humanos em quantidade significativa, ela se estendia de forma contínua, desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, cobrindo uma faixa costeira que variava de dezenas a centenas de quilômetros de largura. Era conectada em alguns pontos com a Amazônia, criando corredores por onde espécies podiam migrar entre os dois grandes blocos florestais. Esses corredores se abriam e fechavam com as mudanças climáticas do Pleistoceno, influenciando profundamente a distribuição das espécies que vemos hoje. Os pampas do sul do Brasil, no Pleistoceno, eram uma savana aberta muito parecida com a savana africana de hoje, com campos abertos se estendendo por quilômetros, cortados por rios e com matas nas galerias fluviais. Os pampas eram o palco perfeito para herbívoros de grande porte. Cavalos existiram na América do Sul durante o Pleistoceno. O Equus neógios pastava pelos pampas e pelo cerrado até cerca de 11.000 anos atrás. Não foram os europeus que trouxeram os primeiros cavalos às Américas. Eles já estavam aqui muito antes. Na verdade, os equinos evoluíram originalmente na América do Norte, migraram para a América do Sul e para o Velho Mundo, e depois se extinguiram nas Américas.
só para serem reintroduzidos pelos colonizadores europeus 5.000 anos depois. A região que hoje é o Nordeste do Brasil tinha, durante o Pleistoceno, uma configuração de habitat muito diferente da atual. O semiárido que conhecemos hoje era, na verdade, mais úmido em vários períodos, com rios perenes e lagos permanentes, onde hoje existem apenas açudes artificiais e riachos intermitentes. As pinturas rupestres da Serra da Capivara mostram animais, como peixes grandes, capivaras e cenas de pesca em rios abundantes. Evidência de que o Nordeste era um ambiente muito mais rico em água quando essas pinturas foram feitas, há pelo menos 12.000 anos. O semiárido atual é apenas uma fase recente de um ambiente que já foi muito mais hospitaleiro. O litoral brasileiro, na pré-história, era profundamente diferente do que é hoje. Durante os períodos glaciais do Pleistoceno, quando grande quantidade de água estava congelada nas calotas polares, o nível do mar era até 120 metros abaixo do nível atual. Isso significa que a plataforma continental estava exposta. Existia terra seca, onde hoje existe o fundo do mar. Em algumas regiões do sul e sudeste, onde a plataforma continental é mais larga, podiam existir dezenas a centenas de quilômetros de terra seca além do litoral atual. Você poderia caminhar de São Paulo até bem longe do que hoje é o litoral, sem molhar os pés. Esses territórios submersos eram provavelmente habitados tanto pela megafauna quanto pelos primeiros humanos que chegaram ao Brasil. Quando o nível do mar subiu com o fim da Era do Gelo, essas terras foram inundadas ao longo de alguns milênios. E qualquer evidência de ocupação humana ou animal que existia nelas está agora debaixo d'água, à espera de pesquisas de arqueologia subaquática que ainda são incipientes no Brasil. É muito provável que alguns dos sítios arqueológicos mais importantes do país já tenham sido destruídos para sempre pelo avanço do oceano. O sudeste do Brasil pré-histórico, especialmente o que hoje são os estados de Minas Gerais e São Paulo, era dominado por um mosaico de campos, cerrados e matas de galeria, com rochas calcárias criando sistemas de cavernas. As cavernas de Lagoa Santa, em Minas Gerais, fazem parte de um sistema kárstico extenso, que inclui grutas como a Lapinha e a Maquiné. Dentro e ao redor dessas cavernas, o naturalista dinamarquês Peter Wilhelm Lund coletou, no século XIX, milhares de fósseis de animais extintos misturados com ossos humanos. A primeira demonstração científica de que humanos e megafauna coexistiram no Brasil. Uma descoberta revolucionária para a época que colocou o Brasil no mapa da paleoantropologia mundial. O centro-oeste brasileiro, no Pleistoceno, era coberto principalmente pelo Cerrado, mas com variações regionais importantes. A região do Pantanal existe nessa configuração há muito tempo, mas sua extensão variava com o clima. Em períodos mais úmidos, o Pantanal era ainda maior, conectando-se com outros sistemas de pântanos da Bolívia e Argentina. A megafauna adorava o Pantanal. Era uma fonte permanente de água e vegetação aquática, e os fósseis encontrados na região confirmam uma biodiversidade impressionante durante o Pleistoceno. Preguiças gigantes, gliptodontes, toxodontes, macrauquênias e esmilodons, todos eles conviveram nas margens desse mega pântano sul-americano. Aproveita e dá o like no vídeo se ainda não fez isso. E me conta nos comentários. Você consegue imaginar um safari no
Cerrado pré-histórico? Qual desses animais você mais gostaria de ver de longe? Bem de longe? Inscreva-se no Senhor Primal também. Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. E agora, chegamos a uma das questões mais fascinantes e debatidas de toda a pré-história. Quando e como os primeiros humanos chegaram ao Brasil? A resposta padrão durante décadas foi que os primeiros americanos chegaram à América através do Estreito de Bering, que estava seco durante o último máximo glacial, criando uma ponte terrestre entre a Sibéria e o Alasca, por volta de 15 a 13 mil anos atrás. Esses primeiros imigrantes, chamados de povo de Clovis pela arqueologia americana, teriam se espalhado pelo continente e chegado ao Brasil por volta de 13 mil anos atrás. Essa teoria é conhecida como o modelo Clovis I. Mas o Brasil tem algo que desafia profundamente esse modelo: o sítio arqueológico da Serra da Capivara, no Piauí. As escavações coordenadas pela arqueóloga Niede Guidon produziram datações de artefatos e carvão que colocam a presença humana no local há pelo menos 48 mil anos, e algumas datações chegam a 70 mil anos. Se esses números estiverem corretos, os primeiros americanos chegaram muito antes do que a teoria convencional sugere, e por rotas completamente diferentes do Estreito de Bering. Essa possibilidade abriu um dos debates mais acalorados de toda a arqueologia americana. Muitos pesquisadores aceitam a possibilidade de uma chegada anterior ao modelo Clovis, mas os números da Serra da Capivara são contestados por outros especialistas que argumentam que os carvões datados podem ser de fogueiras naturais, causadas por raios, e não de fogueiras humanas. O debate está longe de ser resolvido. O que a Serra da Capivara definitivamente mostra, independentemente de qualquer controvérsia sobre datas, é uma das concentrações mais impressionantes de pinturas rupestres das Américas. Mais de 1000 sítios com pinturas e gravuras, cobertos de cenas de caça, dança, rituais e animais extintos. Mesmo que os números mais antigos não se sustentem, a Serra da Capivara é um patrimônio sem igual. Lagoa Santa, em Minas Gerais, é outro sítio crucial para entender os primeiros brasileiros. Os crânios encontrados lá, com mais de 11 mil anos de antiguidade, têm características morfológicas que surpreenderam os pesquisadores. Eles não se parecem com os povos indígenas modernos das Américas, que têm ancestralidade asiática clara. Os crânios de Lagoa Santa têm proporções mais parecidas com populações da África subsaariana e da Melanésia. O crânio mais famoso, chamado de Lucia, levou pesquisadores a propor que os primeiros americanos tinham uma origem diferente da dos mongóis siberianos que cruzaram o Bering. Luzia se tornou um dos fósseis humanos mais discutidos da paleoantropologia americana. A hipótese mais aceita atualmente é que houve múltiplas ondas migratórias para o continente americano, com diferentes populações chegando por diferentes rotas e em diferentes momentos. Uma possibilidade é que uma população de origem australo-melanésia teria chegado primeiro, talvez pelo Pacífico ou por outras rotas costeiras, e foi seguida depois pela grande onda migratória de povos da Ásia do Nordeste, que cruzaram o Bering. Análises genéticas recentes de populações indígenas amazônicas contemporâneas revelaram um sinal genético que se aproxima de populações da Papua Nova Guiné. Uma descoberta que deu nova vida à hipótese de
populações de origem australo-melanésia, na pré-história americana, e que continua sendo intensamente estudada. Os sambaquis são uma das manifestações mais visíveis dos primeiros habitantes do litoral brasileiro. Esses montes de conchas, sambaqui vem do tupi e significa monte de conchas, foram construídos ao longo de milênios pelas populações costeiras, principalmente entre 5.000 e 2.000 anos atrás. Mas alguns têm datações chegando a 8.000 anos. Não eram simples depósitos de lixo. Eram estruturas construídas intencionalmente que funcionavam como plataformas elevadas sobre terrenos alagadiços e continham enterramentos humanos, ferramentas, ornamentos e restos de fogueiras. Os maiores chegavam a 30 metros de altura e centenas de metros de extensão, construções monumentais que levaram gerações para acumular. O sambaqui de Garopaba do Sul, em Santa Catarina, é um dos mais bem estudados. Com cerca de 20 metros de altura e 400 metros de extensão, ele preservou os restos de centenas de indivíduos ao longo de milênios. As análises dos ossos mostram pessoas fisicamente robustas, com marcas de desgaste nas articulações compatíveis com remo e pesca intensa. A dieta era composta principalmente de peixes, moluscos, mamíferos marinhos e alguns vegetais. Surpreendentemente, análises isotópicas mostram baixos índices de cáries. Uma dieta rica em proteína animal e pobre em carboidratos refinados produz dentes muito melhores do que a dieta agrícola, que viria a dominar o mundo milênios depois. As pinturas rupestres do Brasil são outra janela fundamental para o mundo dos primeiros habitantes. O Brasil tem uma das maiores concentrações de arte rupestre das Américas, distribuída por todo o território, de Rondônia ao Rio Grande do Sul. As tradições de pintura variam regionalmente. A tradição nordeste, concentrada no Piauí e estados vizinhos, é caracterizada por cenas complexas com figuras humanas em movimento, dançando, caçando, em rituais coletivos. A tradição planalto, do centro-leste, tem um foco maior em animais, especialmente cervídeos, pintados com detalhes anatômicos impressionantes. A tradição agreste tem formas geométricas grandes e figuras humanas com proporções estilizadas que não têm equivalente em nenhuma outra tradição rupestre do mundo. O que essas pinturas mostram sobre os animais é particularmente revelador. Nas paredes de abrigos rochosos no Piauí, você pode ver animais que se assemelham a preguiças gigantes, a grandes felinos e a cavalos pré-históricos, se essas identificações estiverem corretas. E há debate. Entre os especialistas, significam que os artistas que pintaram aquelas paredes estavam registrando animais que vemos hoje apenas como fósseis. Era uma arte que documentava o mundo real daqueles caçadores. E parte desse mundo real incluía a megafauna ainda viva e presente no cotidiano de quem caçava e pintava. As ferramentas de pedra dos primeiros habitantes do Brasil são outra fonte rica de informação. As mais antigas conhecidas no Brasil são bifaces grosseiras, lascas de pedra quebradas de forma a criar uma borda cortante, que datam de pelo menos 12.000 anos e foram encontradas em vários estados. As tecnologias foram evoluindo ao longo do tempo. Pontas de projétil cada vez mais refinadas, raspadores, furadores, facas de pedra com bordas cada vez mais precisas. Algumas pontas de flecha encontradas no sul do Brasil têm uma qualidade de manufatura impressionante.
São objetos que demandam horas de trabalho de um artesão experiente, revelando um nível de especialização artesanal que surpreende pesquisadores modernos. As técnicas de caça dos primeiros brasileiros eram sofisticadas. Eles provavelmente usavam armadilhas para animais menores, mas para a megafauna, a caça era um empreendimento coletivo. Existem evidências de que grupos de caçadores direcionavam animais para beiras de penhascos, para pântanos onde ficavam presos ou para cercados naturais onde podiam ser atacados com segurança maior. As lanças com pontas de pedra eram as armas principais, mas os pesquisadores acreditam que também usavam venenos extraídos de plantas. Uma tecnologia que algumas populações indígenas contemporâneas ainda dominam com precisão impressionante, passada de geração em geração por milênios. A pesca era igualmente fundamental. Os primeiros humanos no Brasil encontraram rios, lagos e um litoral repleto de recursos. Anzóis, feitos de osso, foram encontrados em sítios arqueológicos costeiros. Redes de pesca, cuja existência é inferida por artefatos de peso, de rede encontrados nos sambaquis, permitiam capturas em escala muito maior do que a pesca com anzol individual. Armadilhas de pesca feitas de madeira e fibras vegetais eram provavelmente usadas em rios rasos durante épocas de migração dos cardumes. As análises dos sambaquis mostram que algumas espécies de peixes eram capturadas em quantidades que sugerem técnicas de pesca em massa, não pesca individual e oportunista. A alimentação dos primeiros brasileiros era muito mais variada do que imaginamos. Além de carne e peixe, coletavam frutos, raízes, tubérculos, mel, ovos, insetos e qualquer outra fonte de nutrição disponível. As análises de dentes e ossos mostram dietas que variavam regionalmente e sazonalmente. No litoral, mais frutos do mar. No interior, mais caça. Essa flexibilidade alimentar foi um dos grandes trunfos evolutivos dos humanos em relação à megafauna. Enquanto os grandes herbívoros especializados não conseguiam se adaptar às mudanças de habitat, os humanos comiam praticamente qualquer coisa e sobreviviam em ambientes muito diferentes entre si. O fogo era uma tecnologia central para esses povos. As evidências mais antigas de uso controlado do fogo no Brasil remontam a pelo menos 12.000 anos, mas a técnica pode ser muito mais antiga. O fogo aquecia os acampamentos nas noites frias do Pleistoceno tardio, cozinhava os alimentos aumentando sua segurança e digestibilidade, afastava predadores e era usado como ferramenta de caça. Incêndios controlados podiam direcionar animais para armadilhas ou limpar vegetação para facilitar o movimento do grupo. No Brasil, o fogo também tinha importância simbólica e social. Era ao redor das fogueiras que os grupos se reuniam, compartilhavam alimentos, transmitiam conhecimento e realizavam rituais. Os abrigos e acampamentos dos primeiros brasileiros variavam conforme o ambiente. Em regiões com cavernas e abrigos naturais, como o karst de Lagoa Santa ou as falésias da Serra da Capivara. Esses espaços naturais eram aproveitados e complementados com estruturas de galhos, folhas e peles. Em regiões sem abrigos naturais, construíam estruturas temporárias, cabanas de galhos cobertos de folhas e peles ou tendas feitas de peles esticadas sobre armações de madeira. Poucos rastros dessas estruturas sobreviveram no registro arqueológico. Madeira e fibras se decompõem rapidamente nos trópicos
mas marcas de postes no solo de alguns sítios revelam o tamanho e a organização dessas habitações. A vida em grupo era essencial para a sobrevivência. Os primeiros humanos no Brasil viviam provavelmente em bandos de 20 a 50 indivíduos, grande o suficiente para realizar caça coletiva e defender-se mutuamente, pequeno o suficiente para que os recursos locais sustentassem o grupo sem esgotar rapidamente. Bandos maiores se reuniam periodicamente em épocas de recursos abundantes, a frutificação de determinadas plantas, a passagem de grandes cardumes, a chegada de manadas de herbívoros em migração. E esses encontros serviam para trocar parceiros, compartilhar informações sobre recursos e manter redes de aliança entre grupos diferentes. O cuidado com crianças e idosos é evidente no registro arqueológico. Enterramentos cuidadosos com adornos, colares de dentes de animais, pedras coloridas, ocre vermelho espalhado sobre os corpos, mostram que os mortos eram tratados com respeito profundo. Crianças pequenas eram enterradas com cuidado, similar ao dos adultos. Indivíduos mais velhos, com sinais de artrite severa ou outras condições debilitantes, foram encontrados em boa condição nutricional, mesmo após meses com mobilidade limitada, indicando que eram sustentados pelo grupo, mesmo quando já não podiam contribuir diretamente com a caça ou a coleta. Os rituais funerários revelam muito sobre as crenças dos primeiros brasileiros. O ocre vermelho, um mineral de ferro com coloração vermelha, é encontrado em praticamente todos os enterramentos pré-históricos brasileiros. Ele era espalhado sobre o corpo, misturado com ossos, ou depositado junto ao morto. A universalidade do ocre em enterramentos ao redor do mundo, desde o sul da África até a Sibéria e o Brasil, sugere um significado simbólico profundo, possivelmente relacionado ao sangue, à vida ou a uma ideia de renascimento. A cor vermelha do ocre imitava o sangue que circula na vida e que escapa do corpo na morte. E esse paralelo devia ter um peso imenso para pessoas que viviam em contato tão direto com a morte de animais e de pessoas próximas. Imagine acordar em um abrigo de pedra no Piauí há 20 mil anos. O sol ainda não nasceu. O frio da madrugada é intenso, mais intenso do que o clima do Piauí atual, porque o Pleistoceno tardio era mais frio do que o presente. Você se aquece ao lado das brasas da fogueira, come o resto da caça do dia anterior e discute com o grupo o plano para o dia. Onde foi avistada a última manada de catetos? Os rastros encontrados ontem perto do rio indicam que algo grande passou por ali recentemente. Talvez valha a pena explorar aquela direção, mas com cuidado, porque onde há herbívoros grandes, há predadores grandes também. Os perigos do Brasil pré-histórico eram muito reais e permanentes. O Smilodon era o mais icônico, mas havia também o Arctotherium, o urso gigante, que podia surpreender caçadores em regiões florestadas. O Protócion, o canídeo de Alcateia, era uma ameaça em terreno aberto. Mas talvez os perigos mais mortais fossem os animais, que não parecem ameaçadores à distância. Crocodilos gigantes nas margens dos rios, cobras de proporções que hoje pareceriam absurdas, e os próprios animais da megafauna que, quando encurralados, se tornavam imensamente perigosos. Uma preguiça gigante não tinha instinto predatório, mas quando encurralada, suas garras podiam decepar um humano com um único golpe.
e um gliptodonte encurralado poderia matar qualquer caçador com a massa da cauda. A interação entre humanos e megafauna foi intensa, prolongada e muito mais complexa do que simplesmente predador e presa. Ao longo de milênios, os primeiros brasileiros desenvolveram um conhecimento detalhado dos comportamentos e habitats de cada animal ao seu redor. Sabiam onde cada espécie preferia beber água, como se deslocavam sazonalmente, quais sons faziam quando alertas ou relaxados. Esse conhecimento era transmitido através de gerações como parte da educação dos jovens. Os anciãos do grupo eram guardiões de um banco de dados ecológico acumulado ao longo de décadas ou séculos de observação cuidadosa e custosamente paga. A questão de quanto os humanos contribuíram para a extinção da megafauna brasileira é um dos debates mais acalorados da paleontologia e arqueologia sul-americanas. A hipótese do overkill, da matança excessiva, proposta pelo ecólogo Paul Martin, sugere que os primeiros humanos a chegarem às Américas, sem que a megafauna tivesse tido tempo de desenvolver medo dos bipédes caçadores, foram capazes de dizimá-la com surpreendente rapidez. Animais que nunca tinham visto humanos caçando não tinham razão para temer essa pequena criatura bípede. E o custo de aprender a temê-la foi a extinção. Mas a realidade provavelmente é mais complicada. As extinções da megafauna não ocorreram de uma só vez no Brasil. Algumas espécies desapareceram antes, outras depois, em ritmos que não correspondem perfeitamente à chegada e expansão humana. As mudanças climáticas do fim do Pleistoceno modificaram profundamente os habitats. O cerrado se expandiu onde antes havia campos abertos. A Amazônia voltou a crescer sobre ambientes que sustentavam enormes populações de megafauna. A fragmentação de habitats isolou populações que antes se misturavam, reduzindo a diversidade genética e a capacidade de resposta a doenças e estresses ambientais. A hipótese mais plausível que os cientistas têm desenvolvido é a de um duplo golpe. As mudanças climáticas enfraqueceram as populações de megafauna, reduzindo seus habitats e sua disponibilidade de alimento, e a pressão adicional de caça humana. Mesmo que não intensa pelos padrões modernos, foi suficiente para empurrar populações já estressadas, além do ponto de recuperação. Animais que não conseguiam se reproduzir com rapidez suficiente para compensar as perdas naturais foram finalmente eliminados por esse duplo estresse. Os elefantes africanos modernos, por exemplo, se reproduzem tão lentamente que qualquer pressão adicional significativa sobre a população adulta pode levar à extinção em poucas décadas. O fim da Era do Gelo, entre 18.000 e 11.000 anos atrás, transformou o Brasil de formas quase incompreensíveis para nós. O nível do mar subiu 120 metros ao longo desses milênios, o equivalente a um prédio de 40 andares, inundando as paleoterras costeiras progressivamente. O clima se aqueceu e tornou-se mais úmido. A distribuição das chuvas mudou drasticamente. Os rios, que durante o máximo glacial eram pequenos e intermitentes, tornaram-se caudalosos e permanentes. A Amazônia voltou a se expandir para cobrir grande parte da bacia atual. O Brasil foi literalmente reconfigurado, suas costas, seus rios, seus biomas, em um período de tempo que geologicamente equivale a uma fração de segundo.
Para os humanos que viviam nesse Brasil em transformação, as mudanças eram dramáticas, mas ocorriam em escala de gerações. Avô e neto não reconheceriam o mesmo litoral. As histórias transmitidas oralmente de geração em geração provavelmente incluíam narrativas sobre terras que haviam desaparecido debaixo d'água. E alguns pesquisadores especulam que isso pode ser a origem de mitos de dilúvio encontrados em muitas culturas indígenas brasileiras. A memória cultural pode ter preservado por dezenas de gerações a lembrança vívida de que o mar havia avançado sobre terras onde os ancestrais tinham vivido, pescado e enterrado seus mortos. O que veio depois da megafauna e das primeiras populações, as culturas indígenas que os europeus encontraram ao chegar em 1500, não nasceu do nada. Eram descendentes, modificados e transformados por milênios de adaptação dessas populações pré-históricas. A continuidade não é perfeita. Houve migrações, substituições de populações e transformações culturais ao longo desses milênios. Mas existe um fio que conecta os sambaquis do litoral com as comunidades de pescadores indígenas que existiam quando Cabral chegou. E existe outro fio que conecta os caçadores da Serra da Capivara com os grupos indígenas do interior que os europeus encontraram. Esses fios não foram inventados pelos europeus. Eles já existiam há dezenas de gerações. Os mistérios que ainda cercam a pré-história brasileira são tantos quanto as certezas. Quem foram exatamente os primeiros habitantes? Quantas ondas migratórias diferentes chegaram ao Brasil? E por quais rotas? Como foi a interação entre populações de origens diferentes quando se encontraram? Por que certas regiões têm uma concentração enorme de arte rupestre e outras quase nenhuma? O que as pinturas geométricas realmente significavam para quem as fez? Essas questões guiam gerações de pesquisadores e as respostas chegam lentamente, escavação por escavação, análise por análise. Cada descoberta abrindo 5 novas perguntas. A ciência reconstrói o Brasil pré-histórico usando um arsenal de ferramentas que seria incompreensível para os pesquisadores do século XIX. A datação por radiocarbono permite estabelecer a idade de materiais orgânicos com precisão de décadas. A termoluminescência data minerais aquecidos por fogueiras antigas. O DNA antigo, extraído de dentes e ossos, revela as relações genéticas entre populações separadas por milênios e continentes. A análise isotópica de ossos revela o que os indivíduos comiam e onde viveram. Imagens de lidar, um tipo de radar a laser disparado de aviões ou drones, revelam estruturas arqueológicas cobertas por vegetação densa que seriam completamente invisíveis ao olho humano ao nível do solo. As revelações do lidar sobre a Amazônia mudaram completamente nossa visão desse ecossistema. Imagens revelaram geoglifos, estruturas geométricas enormes criadas por povos pré-históricos, sob a floresta no Acre e em outras partes da Amazônia brasileira. Essas estruturas, com centenas de metros de diâmetro, indicam que a Amazônia pré-colombiana foi habitada por populações muito mais numerosas e organizadas do que se imaginou por muito tempo. Análises de solo identificaram a terra preta do Índio, um solo artificial extraordinariamente fértil criado por populações pré-históricas ao longo de séculos, misturando carvão, ossos, matéria orgânica e micro-organismos de formas que os cientistas
ainda estão tentando replicar completamente. A Terra Preta é uma das provas mais contundentes de que a Amazônia pré-colombiana foi habitada por populações sofisticadas em escala impressionante. Estima-se que a Amazônia pode ter abrigado entre 8 e 50 milhões de pessoas antes da chegada dos europeus. Uma variação enorme nas estimativas que reflete o quanto ainda não sabemos. O colapso dessas populações após o contato europeu, por doenças, violência e escravidão, foi tão devastador e rápido que, quando os naturalistas do século XIX chegaram à Amazônia, a floresta já havia se regenerado completamente sobre cidades e plantações, dando a impressão de uma natureza intocada. Era, na verdade, uma floresta cobrindo civilizações extintas. Se você pudesse viajar para o Brasil pré-histórico, digamos, para o período entre 12 e 10 mil anos atrás, a experiência sensorial seria profundamente diferente do Brasil que você conhece. O silêncio seria diferente. Sem carros, aviões, maquinário industrial, sem o ruído de fundo constante da civilização moderna. Em compensação, os sons animais seriam muito mais intensos e variados. Os rugidos do Smilodon cortando a noite, o barulho surdo dos passos de um grupo de preguiças gigantes na manhã fria, os chamados das aves do terror ecoando pelo cerrado ao entardecer. Esses sons preenchiam a paisagem sonora de um Brasil que hoje existe apenas no registro fóssil. A paisagem visual também seria radicalmente diferente. Onde hoje você vê Brasília e seus prédios no cerrado, você veria campos abertos pontilhados de árvores retorcidas e, no horizonte, silhuetas de animais colossais pastando em grupos. Onde hoje é São Paulo, você estaria dentro de uma mata atlântica densa e exuberante, com árvores de 20 ou 30 metros de altura e uma densidade de vida sem paralelo em qualquer coisa que você já viu. O Nordeste, mais verde do que é hoje, teria rios perenes e lagos que hoje são apenas nomes em mapas que lembram o que existiu antes. O que ainda existe hoje daquela natureza antiga é mais do que imaginamos e menos do que deveríamos ter. As espécies que sobreviveram às extinções do Pleistoceno, as antas, os queixadas, as capivaras, os jacarés, as onças pintadas, são os últimos representantes de uma ecologia muito mais rica. A onça pintada que perambula pelo Pantanal hoje é, ecologicamente, o substituto do Smilodon, o grande predador que regula as populações de herbívoros e molda o comportamento de toda a comunidade animal ao seu redor. A anta é o descendente direto de uma linhagem de perissodactilos presente no Brasil por dezenas de milhões de anos. O tatu, que escava o solo do cerrado, carrega no seu corpo a herança genética dos gliptodontes, que dominaram esses mesmos campos por milhões de anos. A comparação entre o Brasil atual e o Brasil pré-histórico é, em última análise, uma meditação sobre perda e sobre possibilidade. Perda porque os ecossistemas que existiam há 12 mil anos eram mais ricos, mais diversos e mais complexos do que qualquer coisa que temos hoje. Possibilidade porque o entendimento dessas riquezas extintas pode guiar esforços de conservação e até de restauração ecológica. Trazer de volta, de alguma forma, algo da complexidade perdida. Projetos de rewilding, reintrodução de grandes herbívoros e predadores em paisagens empobrecidas, estão sendo discutidos e implementados em várias partes do mundo. E o Brasil tem tanto a perder com a inércia
quanto a ganhar com a ação. O Brasil pré-histórico não é um assunto morto preservado em museus. É um espelho que reflete o que esse território já foi. Os dinossauros do Araripe, os gliptodontes do Cerrado, os primeiros humanos pintando nas paredes de arenito do Piauí. E o que o Brasil é hoje. Cada fóssil escavado, cada análise de DNA antigo, cada pintura rupestre decifrada, adiciona um fragmento a esse mosaico imenso. E o mosaico, quando visto de longe, revela um Brasil que vai muito além das fronteiras que conhecemos. Um Brasil de bilhões de anos, de criaturas impossíveis, de florestas submersas, de humanos que cruzaram oceanos e continentes para chegar a esse canto do mundo e fazer dele sua casa. E você, que chegou até aqui nessa viagem pelo Brasil mais antigo que existe, o que mais te impressionou? Qual desses capítulos da pré-história brasileira você quer ver aprofundado num próximo vídeo? Deixe nos comentários, porque é você quem guia o rumo do Sr. Primal. Se ainda não se inscreveu no canal, o botão está ali esperando por você. Ativa o sininho também. Cada novo vídeo é uma nova viagem no tempo e você não vai querer perder nenhuma delas. Mas há ainda muito mais a explorar nessa história. Vamos mergulhar em detalhes que raramente aparecem nos livros didáticos brasileiros e que fazem a pré-história do nosso território ainda mais extraordinária. Comecemos pelos dinossauros que viveram especificamente no sul do Brasil, uma região que no Triássico era muito diferente do que é hoje. O Rio Grande do Sul, de 230 milhões de anos atrás, era uma região semiárida, com rios sazonais, cortando uma paisagem dominada por coníferas primitivas e samambaias gigantes. O clima oscilava entre estações secas prolongadas e chuvas torrenciais, parecido com um monção tropical moderno, mas muito mais intenso. Nesse ambiente nasceram os dinossauros mais primitivos do Brasil. O Saturnalia tupiniquim, encontrado no Rio Grande do Sul e batizado em homenagem à festa romana Saturnália, porque os fósseis foram descobertos em dezembro. É um dos sauropodiformes mais antigos conhecidos. Com menos de 1,5 metro de comprimento, ele já exibia algumas características que seus descendentes gigantes desenvolveriam por completo. Pescoço relativamente longo em relação ao corpo, dentes adaptados para processar vegetação e patas traseiras mais longas que as dianteiras. Vendo o Saturnalia, você consegue enxergar o embrião do que os titanossauros de 20 metros se tornariam centenas de milhões de anos depois. O Pampadromaeus barberenai, também do Rio Grande do Sul, era um dinossauro basal de apenas 1,5 metro que corria em postura completamente ereta. Uma novidade evolutiva que os dinossauros explorariam ao máximo, enquanto seus contemporâneos répteis ainda arrastavam o corpo ou mantinham posturas semi-eretas. Os dinossauros já se moviam com uma eficiência que explicaria sua dominância por 160 milhões de anos. A postura ereta permitia pernas mais longas, passadas mais largas e um gasto de energia por quilômetro percorrido muito menor do que o dos répteis de postura rasteira. A formação caturrita, que preserva fósseis do Triássico Superior no Rio Grande do Sul, é uma das mais ricas para entender os primeiros dinossauros brasileiros. Além dos dinossauros, ela preserva os chamados dicinodontes, herbívoros com bicos de tartaruga e presas de marfim, que eram os mamíferos do seu tempo,
no sentido de que dominavam os ecossistemas terrestres como grandes herbívoros. O Diachaleria candelariensis era um dicinodon enorme, com mais de 2 metros de comprimento, que coexistia com os primeiros dinossauros numa época em que os dois grupos disputavam os mesmos recursos. Não demorou muito para os dinossauros vencer essa disputa. Agora voltamos ao Cretáceo, mas desta vez para explorar o ambiente marinho que existia no que hoje é o interior do Brasil. Parece impossível, mas partes do Nordeste e do Centro-Oeste estavam cobertas por mares rasos durante diferentes períodos do Cretáceo. A chamada Via Marítima Sul-Americana era um braço do mar que avançava de norte a sul pelo interior do continente, conectando o Oceano Atlântico com outras partes da América do Sul. Quando esse mar recuava, deixava para trás depósitos de sedimentos marinhos repletos de fósseis de animais que hoje só existem nos oceanos: amonitas, belemnitas, mosassauros e plesiosauros. Os mosassauros são talvez os répteis marinhos mais impressionantes que já existiram. Eram lagartos gigantes, parentes próximos dos Komodo modernos, que retornaram ao oceano e desenvolveram caudas e membros adaptados para nadar com velocidade e agilidade. O maior deles podia ultrapassar 15 metros de comprimento. No Brasil, fósseis de mosassauros foram encontrados no Nordeste, especialmente no Ceará, preservados nos calcários que formaram no fundo daquele mar interior Cretáceo. Imaginar um mosassauro de 15 metros navegando pelo que hoje é o sertão nordestino é uma das imagens mais surrealistas que a paleontologia brasileira pode oferecer. Os plesiosauros também frequentavam esses mares interiores brasileiros, com pescoços absurdamente longos em algumas espécies que podiam ter o mesmo comprimento que o resto do corpo, e corpos compactos com 4 nadadeiras grandes. Eles eram os caçadores dominantes das águas rasas cretáceas. Pesquisadores acreditam que eles caçavam peixes e lulas, usando aquele pescoço longo para alcançar presas em ângulos e direções que o corpo principal não conseguia acompanhar. Uma estratégia de caça totalmente diferente de qualquer predador marinho moderno. Fósseis de plesiosauros foram encontrados em formações cretáceas do interior do Nordeste brasileiro, confirmando que esses animais habitavam esses mares rasos interiores. A fauna de peixes do Brasil Cretáceo era extraordinariamente diversificada. O Calamopleurus cilíndricus, encontrado na Formação Santana do Araripe, era um predador de 2 metros de comprimento com uma mandíbula capaz de engolir presas de tamanho considerável. O Vinctifer comptoni era outro predador de grande porte com escamas grossas e dentes cortantes. Mas a estrela da fauna de peixes do Araripe é, sem dúvida, o Tarrias araripes, um peixe de quase 1 metro, coberto de escamas brilhantes que hoje aparecem douradas sob a luz das câmeras fotográficas, preservadas por 110 milhões de anos nas rochas de calcário da Chapada do Araripe. Esses fósseis são tão bem preservados que a maioria das escamas individuais pode ser contada mesmo hoje. Fora do Araripe, a fauna cretácea do Brasil incluía também animais terrestres de médio porte que raramente ganham destaque. Os crocodiliformes do período, não exatamente os crocodilos como os conhecemos hoje, mas animais do mesmo grupo, eram muito mais diversificados do que os crocodilos modernos. Havia crocodiliformes terrestres de pernas longas que corriam como cães,
crocodiliformes herbívoros com dentes adaptados para triturar plantas e crocodiliformes marinhos com caudas de peixe e membros em forma de nadadeiras. Essa diversidade de formas indica que os crocodiliformes experimentaram durante o Mesozoico uma radiação adaptativa quase tão rica quanto a dos dinossauros. O período após os dinossauros, o Paleogeno, que inclui o Paleoceno, Eoceno e Oligoceno, foi um tempo de experimentos evolutivos acelerados na América do Sul. Os marsupiais que chegaram à América do Sul, vindo da América do Norte antes da separação completa dos continentes, diversificaram-se em formas impressionantes. Os esparassodontos eram marsupiais carnívoros, alguns com dentes semelhantes aos dos dentes de sabre, que dominaram o nicho de predadores de médio e grande porte durante dezenas de milhões de anos. O Thylacolus atrox, com suas presas superiores que ultrapassavam os 15 centímetros, era um esparassodonto que evoluiu independentemente para uma forma tão parecida com o Smilodon que por muito tempo pesquisadores os confundiram, até entenderem que eram marsupiais, sem nenhuma relação próxima com os dentes de sabre felinos. A convergência evolutiva entre o Thylacolus e o Smilodon é um dos exemplos mais citados em biologia evolutiva. Dois animais de grupos completamente diferentes, separados por dezenas de milhões de anos de história evolutiva independente, chegando a soluções morfológicas quase idênticas para o mesmo problema ecológico. Isso mostra que o ambiente, a presença de grandes herbívoros como presas, molda as soluções evolutivas de formas muito mais previsíveis do que muitos imaginam. A natureza converge para as mesmas formas quando enfrenta os mesmos desafios. No Eoceno e Oligoceno, a América do Sul recebeu alguns visitantes inesperados. Animais que viajaram da África para o continente em jangadas de vegetação flutuante, atravessando o Atlântico Sul, que naquele período era mais estreito do que é hoje. Os primeiros roedores e os primeiros primatas chegaram ao continente sul-americano por esse caminho improvável. Os roedores sul-americanos evoluíram para tamanhos extraordinários. O Joséfo Artigasia monese, que viveu há cerca de 3 milhões de anos no Uruguai, era o maior roedor que já existiu na Terra, com mais de 1.000 quilos de peso. Seus descendentes, capivaras, pacas, cutias, capivaras, ainda dominam os ambientes úmidos da América do Sul. E os primeiros primatas que chegaram à América do Sul pelo Atlântico foram os ancestrais de todos os macacos americanos atuais: saguis, macacos prego, búzios, macacos aranha. Todos os primatas não humanos das Américas descendem desse grupo de africanos primitivos que sobreviveu à travessia do oceano em alguma estrutura flutuante de vegetação, provavelmente durante uma tempestade que carregou fragmentos de floresta para o mar. A probabilidade de que esse evento tenha acontecido é extremamente baixa, mas aconteceu ao menos uma vez, e essa única travessia bem-sucedida populou toda a América do Sul com primatas por dezenas de milhões de anos. O Grande Intercâmbio Americano, o evento geológico que ocorreu quando o Istmo do Panamá se formou há cerca de 3 milhões de anos, transformou a fauna do Brasil de forma dramática. Com a ponte terrestre ligando as duas Américas, animais de toda a América do Norte migraram para o sul. Os grandes felinos ancestrais do Smilodon, os cervídeos, os cavalos, os mastodontes,
os tapires, os gambás e os tatus. Em sentido contrário, animais sul-americanos migraram para o norte. Preguiças gigantes, gliptodontes, toxodontes e outros. Muitos dos animais que consideramos tipicamente brasileiros, como as antas e as onças, chegaram aqui há apenas 3 milhões de anos, vindos da América do Norte. Os mastodontes que chegaram ao Brasil através do Istmo do Panamá eram diferentes dos elefantes modernos em vários aspectos, mas igualmente impressionantes. O Stegomastodon varingue, o mastodonte brasileiro mais bem documentado, podia atingir 3 metros de altura e pesar mais de 4 toneladas. Seus molares eram diferentes dos elefantes modernos. Enquanto os elefantes têm dentes com cristas transversais para triturar grama, os mastodontes tinham cúspides arredondadas, adaptadas para mastigar folhas e frutos. Isso sugere que os mastodontes do Brasil preferiam ambientes florestados ou de borda de mata, ao contrário dos mamutes da América do Norte, que eram mais adaptados a ambientes abertos. Os fósseis de mastodontes no Brasil foram encontrados em uma área geográfica enorme, de Roraima ao Rio Grande do Sul, indicando que esses animais eram capazes de ocupar uma variedade muito grande de habitats. Fósseis bem preservados encontrados no interior de Minas Gerais e Bahia mostram molares desgastados de forma compatível com décadas de mastigação intensa, evidência de longevidade similar à dos elefantes modernos, que podem viver 70 anos. Um mastodonte que viveu 70 anos no Brasil pré-histórico testemunhou transformações climáticas e ecológicas imensas ao longo da sua vida. E sua morte provavelmente beneficiou dezenas de outras espécies que se alimentaram da sua carcaça. A anta que você pode ver hoje no Pantanal ou na Amazônia é o descendente direto das antas, que chegaram do norte durante o Grande Intercâmbio. O Tapirus cristatelus, uma espécie de anta extinta, era maior do que a anta atual brasileira e tinha uma crina mais proeminente. Seus fósseis são encontrados junto aos de mastodontes, gliptodontes e preguiças gigantes nos mesmos depósitos. Prova de que esses animais formavam comunidades ecológicas complexas que coexistiam por milênios. A anta moderna é um sobrevivente raro desse mundo, enquanto quase todos os grandes herbívoros do Pleistoceno brasileiro foram extintos. A anta sobreviveu, talvez porque era suficientemente ágil, suficientemente adaptável e suficientemente cripticamente colorida no ambiente florestal para evitar a caça mais intensa. O veado campeiro e o cervo do Pantanal são outros descendentes dos migrantes que chegaram pelo Istmo do Panamá. Os cervídeos evoluíram originalmente na Ásia, migraram para a América do Norte e de lá para o Sul durante o Grande Intercâmbio. No Brasil, diversificaram-se em várias espécies que ocupam habitats diferentes. O cervo do Pantanal nas planícies inundadas, o veado campeiro no cerrado, o veado catingueiro na caatinga e em ambientes de mata mais aberta. Cada espécie é o produto de adaptação local a ambientes que, no passado pré-histórico, eram muito mais extensos e bem preservados do que são hoje. O período entre o fim do Pleistoceno e a chegada dos europeus, os últimos 10 mil anos de pré-história brasileira, foi marcado por transformações culturais profundas entre as populações humanas. A horticultura, o cultivo em pequena escala de plantas alimentícias, surgiu independentemente
em várias partes do Brasil. Não como uma revolução agrícola súbita, mas como uma adoção gradual de práticas que complementavam a caça e a coleta existentes. A mandioca, que hoje alimenta centenas de milhões de pessoas no mundo, foi domesticada em algum lugar do Brasil, provavelmente na Amazônia ou no Centro-Oeste, há pelo menos 8.000 anos. Versões selvagens da mandioca ainda existem no Cerrado e na Amazônia, indicando a região onde essa domesticação ocorreu. O milho, domesticado no México, chegou ao Brasil através de rotas de troca interregionais milênios antes da chegada dos europeus. A batata doce, domesticada possivelmente no Peru, também se espalhou pelo Brasil pré-histórico por essas redes de intercâmbio. Evidências de sementes e amidos em instrumentos de pedra mostram que as populações humanas do Brasil, nos últimos 10.000 anos, não eram apenas caçadores-coletores, eram cultivadores parciais que manejavam ativamente a vegetação ao seu redor, selecionando e disseminando plantas úteis e talvez realizando algo que hoje chamaríamos de agrofloresta, o plantio intencional de árvores frutíferas em padrões que favoreciam o uso humano. A cerâmica chegou ao Brasil muito antes do que se imaginou, durante muito tempo. A cerâmica da ilha de Marajó, no Pará, data de pelo menos 3.000 anos e é tecnicamente sofisticada, com decorações elaboradas, formas variadas e uma produção claramente especializada. Mas cerâmicas ainda mais antigas foram encontradas em outros sítios amazônicos, com datações que chegam a 7.000 anos. Isso coloca o Brasil entre as regiões mais antigas do mundo em termos de produção de cerâmica. Mais antiga do que a cerâmica da maioria da Europa, por exemplo. A tecnologia da cerâmica permitia armazenar alimentos, fermentar bebidas e cozinhar de maneiras muito mais eficientes do que era possível apenas com recipientes de couro ou fibra. As redes de intercâmbio pré-histórico no Brasil eram muito mais extensas do que se imaginou durante muito tempo. Objetos feitos de materiais que só existem no litoral foram encontrados em sítios do interior, a centenas de quilômetros das fontes. Conchas marinhas foram encontradas no interior de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Mato Grosso, longe demais para serem carregadas por uma única pessoa em uma única viagem, mas possíveis através de cadeias de troca onde cada grupo passava os itens para o grupo vizinho. Essas redes de troca conectavam comunidades que talvez nunca se vissem diretamente, mas que faziam parte de um sistema econômico e cultural muito mais amplo do que o da simples sobrevivência local. Há uma descoberta arqueológica no Brasil que merece atenção especial por ser radicalmente contraintuitiva: os geóglifos do Acre. Encontrados sob a floresta amazônica por meio de imagens de satélite e lidar, esses geóglifos são estruturas geométricas enormes, círculos, quadrados, hexágonos, escavadas no solo até profundidades de 1,5 metro e com diâmetros que chegam a 300 metros. Existem mais de 300 geóglifos conhecidos no Acre, e estimativas sugerem que podem existir centenas, mais ainda, não mapeados sob a floresta. Eles foram construídos entre 2.200 e 700 anos atrás, e sua função ainda não é totalmente compreendida. Possivelmente eram espaços cerimoniais, praças públicas ou pontos de referência para comunidades dispersas. O impressionante dos geoglifos do Acre não é apenas o seu tamanho e número,
É o que eles revelam sobre a floresta amazônica que os cobre hoje. A análise do solo e da vegetação ao redor dos geoglifos mostra que aquela região foi densamente habitada e manejada por séculos antes de ser abandonada. Quando as populações que construíram os geoglifos foram dizimadas, provavelmente por doenças europeias que chegaram antes dos próprios europeus, propagando-se por rotas de comércio, a floresta avançou sobre suas construções e as cobriu completamente em poucas décadas. Hoje, estudar os geóglifos é estudar uma civilização que desapareceu tão completamente que o mundo científico do século XX nem sabia que existia. O registro arqueológico brasileiro ainda guarda muitos segredos porque as condições tropicais são extremamente desfavoráveis à preservação de materiais orgânicos. Madeira, tecidos, fibras, couro, penas, tudo o que os primeiros brasileiros usavam no cotidiano se decompõe completamente em poucos séculos em ambiente tropical úmido. O que sobrevive são as coisas mais duras: pedra, osso, cerâmica, conchas, dentes e carvão. É como tentar reconstruir a história de uma civilização inteira a partir apenas dos seus pratos, ossadas e cinzas de fogueiras. Possível, mas com lacunas enormes que nunca serão completamente preenchidas. A paleontologia brasileira ainda tem muito a revelar. Novas espécies de dinossauros brasileiros são descritas regularmente. Nos últimos 20 anos, dezenas de novas espécies foram nomeadas a partir de fósseis encontrados em Minas Gerais, São Paulo, Maranhão, Ceará e outros estados. A Bacia Bauru, que cobre partes de São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul, é especialmente rica em fósseis do Cretáceo Superior, os últimos 15 milhões de anos antes da extinção dos dinossauros. E novos achados continuam surgindo com cada estação de escavações. O Brasil está longe de ter contado toda a sua história paleontológica. O tráfico ilegal de fósseis é um problema sério que ameaça esse patrimônio científico. Fósseis do Araripe, em particular, são contrabandeados regularmente para o exterior, onde são vendidos a colecionadores privados e desaparecem do alcance da ciência para sempre. Cada fóssil retirado ilegalmente do país é uma página arrancada do livro da pré-história brasileira, uma perda irreversível que empobrece o conhecimento científico de todos. A legislação brasileira proíbe a exportação e comercialização de fósseis, mas a fiscalização ainda é insuficiente para proteger completamente esses tesouros de pedra. A ciência moderna está usando a inteligência artificial para acelerar o estudo da pré-história brasileira. Algoritmos treinados para reconhecer padrões em pinturas rupestres conseguem identificar e classificar imagens em velocidade impossível para pesquisadores humanos, revelando relações entre tradições artísticas de diferentes regiões, que poderiam levar décadas para ser percebidas manualmente. Drones equipados com câmeras especializadas mapeiam sítios arqueológicos com precisão milimétrica, sem que nenhum pesquisador precise pisar no terreno e arriscar danificar a evidência. A ciência do passado está sendo estudada com ferramentas do futuro. O que a pré-história brasileira nos ensina sobre o presente é mais relevante do que jamais foi. As extinções do Pleistoceno mostram que grandes animais são vulneráveis a combinações de pressão humana e mudança climática. Exatamente o que está acontecendo com a fauna brasileira hoje.
As flutuações da Amazônia entre períodos de expansão e contração mostram que esse bioma foi resiliente por milhões de anos, mas também mostram que sua resiliência tem limites e que esses limites foram sempre determinados pelo clima. As populações humanas pré-históricas que manejaram a Amazônia de formas sofisticadas mostram que é possível viver em harmonia com esse ecossistema sem destruí-lo. Não precisamos inventar essa relação. Ela já existiu aqui por milênios. E assim, cada descoberta feita no subsolo brasileiro, seja um dente de dinossauro no Ceará, um crânio humano em Minas Gerais ou um geóglifo revelado pelo lidar no Acre, é uma mensagem enviada do passado mais profundo para o presente. Uma mensagem que diz que o Brasil é muito mais antigo, muito mais diverso e muito mais rico do que qualquer fronteira política ou qualquer data de fundação pode sugerir. Esse território tem uma história de bilhões de anos e cada uma das suas pedras, rios e florestas carrega fragmentos dessa história, esperando para ser lido por quem tiver paciência e curiosidade de procurar.